Olá, meus amores e minhas amoras do primeiro período de ADS. Aqui é o professor Rafael falando novamente com vocês. Eu espero que vocês estejam bem e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa aula do dia 2 de abril de 2020, nossa terceira semana de isolamento social. Eu espero que vocês estejam bem, apesar do quadro preocupante em que nós nos encontramos, né? Sabemos que muitas famílias no Brasil estão passando por um momento muito difícil, mas a gente precisa ter fé, né? E precisa pensar que o futuro vai ser melhor, né? Para que o futuro seja melhor, eu acho que dominar a língua portuguesa é uma boa ferramenta, né? Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, o português pode te abrir portas ou pode fechá-las. Pois bem, para essa semana de atividades remotas, né, nós vamos trabalhar, depois de termos trabalhado com os termos essenciais da oração, aqueles que formam a estrutura básica da oração, nós vamos agora trabalhar com os termos que integram a oração e que servem como acessórios para uma oração. Perfeito? Então, olha só, os termos que são essenciais, sujeito, predicado, eles formam a estrutura básica de um enunciado. Quando eu converso, quando eu falo alguma coisa, eu estou declarando algo sobre alguém e a informação que é declarada é o predicado, certo? Muito bem. Para que esse sujeito e esse predicado desempenhem uma comunicação perfeita, obviamente que eu vou precisar de mais coisas dentro dessas orações, né? E é aí que vão entrar, então, os termos integrantes e os termos acessórios da oração, tá bom? Os termos integrantes são aqueles que vão completar os sentidos dos verbos, tá? E que também vão completar o sentido dos nomes. Lembra que no português nós temos dois tipos de sintagmas, os sintagmas verbais e os sintagmas nominais, que são aquelas estruturas que se juntam e que formam os enunciados. Perfeito? Dentro dos sintagmas verbais e dentro dos sintagmas nominais, que a gente usa para construir frases, nós teremos os termos integrantes, que vão servir para complementar, para completar o sentido desses, tá? Quando eu falo completar, eu quero dizer que é algo obrigatório, eu preciso, tá? Eu preciso de um complemento para o verbo, para que o verbo expresse a sua ação perfeitamente dentro de uma frase, dentro de um contexto. E a mesma coisa acontece para o nome. O nome eu estou querendo dizer o substantivo, tá? Então, os termos que são integrantes são os complementos verbais, que no caso são o objeto direto e o objeto indireto, que a gente meio que já viu um pouquinho lá quando viu o predicado, né? Porque lembra que o núcleo do predicado geralmente é o verbo, né? Pode ser o nome se for um predicado nominal ou verbo nominal. Portanto, esses complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, são termos integrantes da oração, né? Quando eu digo, por exemplo, eu abracei o gato. Olha só, eu realmente tenho um gato aqui. Eu peguei o gato. Neste enunciado, eu peguei o gato, a palavra, o sintagma nominal, o gato, ele funciona como um objeto direto. Eu peguei o quê? Se eu dissesse só que eu peguei, a frase não faria sentido, né? Ficaria faltando uma continuidade para que esse enunciado comunicasse uma ideia, estabelecesse comunicação, que é a função da linguagem. Portanto, e o objeto indireto é eu preciso de alguma coisa, é aquele complemento para o verbo que vem com o uso de preposição. Lembrem então de voltar lá, tá, no conteúdo e dar uma olhada na preposição, que é uma classe de palavras dentro das famílias das palavras que nós temos no português e em outras línguas também, que serve, ela está dentro de um grupo chamado grupo relacional, é um tipo de palavra que serve para ligar dois termos, certo? E obviamente que existem verbos que, para serem ligados aos seus complementos, necessitam da preposição, tá? Ela é obrigatória. Então, no slide que eu estou postando para vocês aqui, terá termo integrante, objeto direto, termo integrante, objeto indireto. Além disso, eu vou entrar um pouquinho nos termos que são chamados
objetos diretos, que são aqueles que não exigem preposição para se ligarem aos seus verbos, para completarem os seus verbos, mas que por razões de expressão, razões estilísticas, acabam vindo preposicionados, tá? No entanto, a gente não pode chamá-los de objetos indiretos. Nós os chamamos de objetos diretos preposicionados, tá? Por que eu chamo de objeto direto preposicionado e não de objeto indireto? Porque acontece, o verbo, ele continua sendo objeto direto, ele continua sendo transitivo direto. O que acontece é que, dependendo do tipo de coisa, do tipo de palavra que eu utilizar para completar o verbo, eu acabo tendo que preposicionar. Mas se você mudasse essa frase, trocasse esse objeto, entraria um objeto sem preposição, um objeto direto. Então não é um objeto indireto, é um objeto direto que está sendo preposicionado por causa da sua especificidade. Tudo bem? Cuidado com isso. Então no material para vocês tem os objetos diretos, os indiretos, os diretos preposicionados e os lindos, saborosos, cheirosos, diretos pleonásticos, indiretos pleonásticos. Lembra que no português a figura de linguagem chamada pleonasmo é aquela que se refere a uma redundância, a uma repetição excessiva de uma ideia que não precisava ser reafirmada, tá? Mas que a gente reafirma muitas vezes na comunicação por uma questão de ênfase, né? É isso que acontece com o objeto direto preposicionado, o objeto direto pleonástico e o objeto indireto pleonástico. Eles são assim porque é uma questão de ênfase que você acaba querendo dar, tá bom? Além dos objetos diretos e indiretos, que são termos integrantes da oração, temos também os que são integrantes da oração e que completam os sentidos dos nomes, tá? Que eu estou me referindo, obviamente, aos substantivos ou aos adjetivos ou aos pronomes, tá? No português, entram no grupo de nome, nessa classificação de grupo nominal, substantivo, pronome e adjetivo. Tudo bem? Dentro desses termos integrantes chamados de complementos nominais, nós vamos ter umas questões específicas, tá bom? Porque os complementos nominais, eles são assim chamados porque realmente eles integram o sentido de nomes, tá? Então, a característica do complemento nominal, vocês vão dar uma lida no material, a característica principal de um complemento nominal é que ele funciona como se fosse um objeto indireto. Só que o objeto indireto é para o verbo e vem com preposição. O complemento nominal é para um substantivo e ele também vem preposicionado, olha só. Então, o complemento nominal é como se fosse o objeto indireto para um nome. Eu tenho um nome, por exemplo, a palavra medo. Se eu disser, eu tenho medo. Medo é um substantivo abstrato que nomeia um sentimento que depende de um substantivo concreto para existir. Se eu falo eu tenho medo, você vai perguntar, medo de quê? Então, olha como que o nome, substantivo abstrato medo, exige um complemento. Medo de tal coisa. Então, dentro de uma frase, eu tenho medo de escuro é o complemento nominal. Porque completa o nome medo. Eu preciso de água. De água completa o sentido do verbo preciso, é um objeto indireto. Então, o objeto indireto e o complemento nominal. Ambos vêm preposicionados. A diferença é que um completa o sentido de um verbo e o outro completa o sentido de um nome, tá? Esses são os termos que são chamados de termos integrantes da oração. Também aparecerão dentro do material outros termos integrantes, tá? Vai aparecer também o agente da passiva. O agente da passiva é um termo dentro da oração que explica quem pratica a ação do verbo. Observa que eu posso falar que eu li a matéria. Eu é o sujeito que é agente, né? Que ele pratica a ação da frase, que é ler. Mas se eu dissesse que a matéria foi lida por mim, a matéria continuaria sendo o sujeito, mas não foi o sujeito que praticou. Quem é que praticou então? Olha, ela foi lida, ela é paciente, ela sofre a ação. A gente chama isso de voz passiva,
Então, quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. Então, a matéria foi lida por mim, o por mim é o agente da passiva, é o termo chamado agente da passiva que pratica a ação expressa pelo verbo nesta frase, que está na voz passiva. Então, temos também como um termo integrante da oração o agente da passiva, que também completa, no caso, o sentido do verbo. Perfeito? Os outros termos que vão aparecer são os predicativos do sujeito e do objeto, que são características do sujeito ou do objeto direto ou do objeto indireto, tá bom? Vão aparecer dentro do predicado. São os predicativos. Se eu dissesse quais são os seus predicativos, ou seja, quais são as suas características. Então, o predicativo do sujeito é a característica de quem é sujeito na oração. E o predicativo do objeto é a característica de quem é objeto dentro de uma oração. Perfeito? Espero que seja tudo bem. É muita coisa. Eu estou fazendo uma revisão zona porque eu estou acreditando que vocês vão ler o conteúdo, tá? Mas eu vou gravar outros vídeos mais detidos em cima dos termos integrantes e dos termos acessórios, tá bom? Dentro desse material que estou enviando para vocês também, aparecem os termos que são acessórios, tá? O termo ele é acessório quando ele pode ser tirado da frase. Ele só entra ali para qualificar alguma coisa, para trazer uma ideia, mas ele poderia ser suprimido. A gente poderia fazer o que nós chamamos na língua portuguesa de elipse, né? Elipse desse termo, ele é um termo acessório, não é algo que é necessário, né? Não é nada que seja obrigatório dentro da frase, é um termo acessório. Os termos acessórios, eles vão trazer características dos verbos ou características dos nomes. Basicamente, os termos acessórios são os adjuntos adverbiais, porque eles podem ser tirados, os adjuntos adnominais, que especificam, qualificam, determinam um substantivo, o vocativo e o aposto, tá? O vocativo serve para chamar, por exemplo, alunos, deem uma olhada, alunos, se inscrevam no meu canal do YouTube, né? Ativem o sininho, alunos. Então é um vocativo, é quem eu chamo, né? E o aposto que serve para explicar alguma coisa, né? Se eu dissesse, por exemplo, que o Covid-19, vírgula, o principal temor de todos, vírgula, tem se espalhado pelo Brasil. Olha como que isso aí, o maior temor de todos, é uma frase que explica quem é Covid-19, perfeito? Então, basicamente, são esses os termos acessórios. Então, o material está disponibilizado para vocês, as atividades também, e vou deixar novamente um prazo bem justo, bem honesto, bem gentil e carinhoso para vocês poderem fazer essas atividades, tá bom? E brevemente coloco mais alguns vídeos explicando um pouquinho mais sobre os termos integrantes e os termos acessórios. No mais é isso, eu volto a afirmar o que disse no início dessa aula, espero que vocês estejam bem, saudáveis, confiantes e que sigam as determinações aí do Ministro da Saúde. Fiquem atentos à imprensa que tem noticiado, explicado a gravidade dessa questão, mostrado como países que não se precaveram, né, perderam aí mais de 10 mil pessoas, né? Enfim, no mais é isso, um beijo grande, fiquem bem, qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Até mais, beijão!